Questão 25. Explique o que determina se um sólido vai flutuar, afundar no líquido. Lembra que a nossa situação que nós vimos foi sobre um objeto, eu tenho a força de empuxo e eu tenho também a força-peso, certo? Então, quando é que esse objeto vai flutuar? Ele vai flutuar quando o empuxo for maior do que o peso, ou a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido. Quando é que ele vai afundar? Ele vai afundar quando o empuxo for menor do que o peso e, nesse caso, a densidade do corpo vai ser maior do que a densidade do líquido, né, ou do fluido, ok? Se for igual, ele vai ficar em equilíbrio, né? Você já deve ter ouvido falar que no Mar Morto, na Palestina, uma pessoa pode flutuar facilmente com parte do seu corpo fora d'água. Depois pesquisa lá, pessoa boiando no Mar Morto, você vai ver, é quase uma pessoa sentada sobre a água. Qual é a propriedade desta água que torna isso possível? Bom, lá no Mar Morto, ele é assim chamado porque é tanto sal dissolvido na água que a densidade da água lá, ela é muito alta. Tá? Então, o fato dela ser muito alta faz com que uma pessoa que normalmente tem uma densidade muito perto da água, ela consiga ficar com um percentual maior para fora d'água. Vamos lembrar que é mais fácil para o ser humano boiar na água do mar do que na água doce, porque a densidade da água do mar é um pouco maior que a densidade da água doce. E nessa região, então, onde o Mar Morto, a densidade da água ainda é maior do que a densidade da água salgada, tá? Isso faz com que a pessoa consiga flutuar sem maiores problemas, ok? Questão 27. Calcule o empuxo quando se mergulha totalmente em óleo um corpo maciço de ferro com massa 1,6 kg. Bom, então vamos lembrar que para eu calcular o empuxo, eu tenho que ter a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso, certo? Bom, a densidade do líquido é a densidade do óleo. 8 vezes 10, 7,5 vezes 10 ao quadrado. A aceleração gravitacional é 10. Agora o volume. Bom, para eu calcular o volume, eu tenho que calcular que volume vai ser a massa sobre a densidade. Então, a massa que eu tenho é de 1,6 quilos e o volume, a densidade do ferro, 8 vezes 10 na terceira. Isso faz com que esse meu volume vá valer, vamos fazer a conta ali rapidinho, né? Então, 1,6 dividido por 8 vezes 10 na terceira, isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, que é a informação que eu preciso colocar aqui para terminar minha conta. Então, meu empuxo vai valer 2 vezes 10 na menos 4 vezes 10 vezes 7,5 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, esse objeto vai estar sofrendo um empuxo de 1,5 newtons. Ok? Próxima questão. Um objeto com massa 10 kg e volume 0,02 metros cúbicos está totalmente imerso num reservatório de água. Determine o peso do objeto. Bom, para eu calcular o peso do objeto, tá? Peso é massa vezes gravidade. Massa é 10 kg, aceleração gravitacional é 10, então o peso desse objeto vale 100 newtons. Letra B. A intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto. Tá? Então, lembrando que ele está totalmente imerso. Então, a letra B, o empuxo vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume imerso. Então, vai ser 1000
vezes 10 vezes 0,02. Então isso aqui vai dar 20 newtons. Qual o peso aparente do objeto? Bom, aí vamos lembrar que... Opa, perdão, não é a letra B, é a letra C. O peso aparente é o peso menos o empuxo. Então, 100 menos 20, 80 newtons. Essa situação do peso aparente, por exemplo, é interessante para quem está acima do peso e que precisa fazer, por exemplo, passar a fazer exercícios físicos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa relativamente gorda, né? Então, se eu precisar fazer exercícios físicos, se eu simplesmente hoje saísse correndo por aí, provavelmente o impacto nas minhas articulações seria muito grande e eu teria problemas futuros nas articulações entre os ossos, nas cartilagens, etc. e tal. Então, se eu começo a fazer hidroginástica, perceba que eu vou ter um impacto sobre as minhas articulações menor do que simplesmente eu sair fazendo exercício, correndo por aí pelas estradas, etc. e tal. Então, é uma situação para levar é algo para se levar em consideração na hora de tomar as minhas decisões numa situação dessa, tá ok? Grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.